Ok, minha Paraíba, estamos de volta ao vivo aqui em mais um Frente a Frente. Você que está gostando desse debate aqui, estou com os professores Emilson Júnior, Paulo de Tarso, professor Sérgio Augusto, Flávio Lúcio, todos debatendo essa conjuntura nacional aqui. E na próxima segunda-feira tem debate aqui nesse estúdio também, só que aí o debate entre os candidatos ao governo, são os próprios candidatos aqui confrontando suas ideias e seus argumentos aqui no Frente a Frente. Estou nessa aberta aqui, né? No Frente a Frente. Na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, tá? Bom, deixei uma pergunta no bloco anterior, influência nacional, essa que a gente está fazendo parte desse debate aqui, que tem tomado conta, inclusive o professor Sérgio Augusto estava dizendo algo interessante, podia até questionar aqui, professor, que o debate está tão acirrado, que tem dificuldade pares de alunos, né? Dentro das escolas, enfim, reclamando de professores, querem se o professor acha que não defende isso, acha que defende aquilo, tem uma dificuldade até para dar aula, imagine, de história, de sociologia, nesse sentido aí. Influência nacional vai contar na eleição aqui, ou seja, é a disputa presidencial que vai naturalmente determinar o resultado das eleições aqui na Paraíba? Quem se arrisca? Eu acho que sempre tem uma influência, né, na composição das alianças, no deslocamento do eleitorado. Nós tivemos eleições como a de 2002, que foi uma eleição que foi fortemente influenciada pela disputa nacional, a eleição que Lula venceu pela primeira vez, e Cássio, por exemplo, que era um candidato que era considerado favoritíssimo 3 meses antes, né, 4 meses antes da eleição. No percurso da campanha, Roberto Paulino cresce. Aliás, a Venzo Arruda, né, 200 mil votos. Teve quase 30% dos votos em João Pessoa em 2000, um resultado histórico para o PT à época, né? E essa eleição, ela já está mostrando que essa influência ela já se evidencia, né? Porque você veja que, por exemplo, figuras como Nilvan Ferreira, que se apresenta como bolsonarista, que é do partido do presidente, né? E fala para um eleitorado que é fiel, um eleitorado que vota em Nilvan muito mais por conta de Bolsonaro do que propriamente por conta de Nilvan. Você acha que Nilvan, então, tem aí, por causa desse nicho, dessa influência, o passaporte garantido para ir para o segundo turno? Não, porque eu acho que o patamar que Bolsonaro tem... E o outro seria um candidato de Lula? O patamar que Bolsonaro tem na Paraíba não permite que ele almeje, digamos assim, ou pelo menos como certo, né? Nós vamos ver, tem que ver tudo isso, tem que ver o que vai acontecer durante a campanha, porque ele, por exemplo, não vai estar só como candidato de Bolsonaro, né? Quer dizer, você tem, apesar de a mesma coisa... Não, mas como candidato ao governo, ele é o candidato 100%, porque o candidato Pedro Cunha Lima deixa ali... do muro. Não quer esse carimbo. Não está nacionalizando o debate. Nesse ponto dessas conexões em que a parte do eleitorado também, não é que 100% do eleitor de Bolsonaro, que é bolsonarista, raiz, vamos chamar assim, como se costuma dizer, vai votar em Nilvan Ferreira, mas uma parte considerável dele vai sim. Tem uma fidelidade maior. O eleitor de Bolsonaro tem uma fidelidade maior com um candidato. Eu enxergo também dessa mesma forma. Você acompanha, tem pessoas que dizem, eu voto nele porque ele é apoiador do presidente, eu voto nele porque ele é apoiador de Lula. E você vê as eleições passadas, nós tivemos vários candidatos, né, a deputado federal e ao Senado pelo Brasil, que ganharam simplesmente pelo fato de estar ao lado de Bolsonaro. Pessoas que não tinham nenhuma projeção política, que ninguém nem conhecia, mas que conseguiram o sucesso no pleito só pelo fato de estar. Como também acontece na esquerda. Claro. Como acontece. Isso aqui a gente não pode colocar, vamos dizer que é uma moeda, que é uma espada samurai só corta de um lado. Não, corta dos dois. Tem que ser uma espada e corta dos dois lados, porque nós temos que olhar para os dois lados da moeda. Então, é como falamos aqui, existe uma porcentagem fiel ao presidente, outra porcentagem fiel ao ex-presidente Lula, e que isso vai gerar plenamente
para deputado federal, para deputado estadual, porque tem gente, eu não voto nele porque é desse partido, é contra a oposição. E isso é o que a gente acompanha nas ruas. E aí eu pergunto a vocês concordam, só para ver se vocês concordam com o tamanho dessa influência e dessa fidelidade dos extremos? Veja, a eleição para governador tem um quê local e tem um quê nacional, né? E sempre foi assim. Essa eleição, talvez porque vamos dizer, as coisas estão muito acirradas, tá entendendo? Outras houveram, eu me lembro, na época da eleição, anterior, na eleição da época de Minas Gerais, como é o nome dele? Aécio. Também estava muito acirrada. Isso. Né? Eu quero lembrar um fato a vocês, o seguinte, só 2 eleições desde a redemocratização que houve um vitorioso no primeiro turno. Foi na época de Fernando Henrique Cardoso. Né, que havia aquele primeiro consenso em torno do Plano Real, né, e depois, né, houveram outros fatores e ele ganhou também no 94, 98. Exato. Desde Collor não ganhou no primeiro turno, certo? E depois de Fernando Henrique, ninguém ganhou no primeiro turno, né? Nem Collor, nem os demais. Então, e outra coisa que eu queria dar um dado, eu estava recebendo, de vez em quando eu recebo estatísticas e tal, de vários tipos, e, por exemplo, historicamente, 20% do nosso eleitorado não aparece para votar. Então, provavelmente, quem é que vai aparecer? 80%, não é 79 e um quebra de 80, né? Então, é o normal das pessoas que comparecem agora, para votar. Se vocês estão concordando que a influência nacional será determinante, ou pelo menos terá muita força no resultado do pleito estadual, quem ficar querendo evitar ser Lula ou Bolsonaro vai ser espremido. Provavelmente. Isso? Não, porque assim, Luiz, o professor lembrou bem que em 2012 a Vanzala teve aquele arranque graças à força de Lula. Mas em 2006 também a gente teve o caso, o próprio Maranhão se agarrou muito a Lula, Lula-dependência, e até Lula pediu, como presente de aniversário, ao povo da Paraíba que votasse Maranhão. E Maranhão perdeu. E Maranhão perdeu em 2006, né? Acho que essa eleição aqui de João Pessoa, guardada de devida proporção, ela se assemelha muito, a Paraíba se assemelha muito com o João Pessoa. É provável que a gente tenha um segundo colocado aí com 20 e poucos %. E acredito eu que, por ter o seu governador, acho que o João já está garantido no segundo turno, pelo menos nas pesquisas que a gente percebe. Você acha que ele sai com esse favoritismo? Favoritismo, né? Eu acho. E como bem destacado aqui, né? Nilvan vai querer se agarrar nessa força do bolsonarismo. O veneziano acredita nessa Lula-dependência para tentar dar esse arranque. E o Pedro vai acreditar nessa questão de tentar desnacionalizar e focar nos problemas da Paraíba para tentar avançar para o segundo Aí é que está o grande Vai ser uma eleição interessante. Olha o nó que vocês estão trazendo para o nosso telespectador. Porque assim, você tem que pensar que João Pessoa, a tendência, na minha opinião, não sei se vocês concordam, é dar mais apoio a João Azevedo. Mas o interior, que teoricamente quando nós falamos do interior, tem muita base em Campina Grande. Campina Grande está dividida. O interior não é só Campina Grande. Não falando pelo maior eleitorado. A segunda maior cidade. Olha, existe uma complexidade nessa eleição, porque são 4 candidatos, o professor Emilson acho que registrou bem, 4 candidatos com ali seus tamanhos claro. Parecidos. E o governador João Azevedo está no exercício, é o governador, então leva essa vantagem, né? Leva essa vantagem no debate. Agora, nessa corrida. Agora, vocês estão colocando o nó aí. Se há influência num segundo turno, vão os dois que estão na base de Lula, João e Veneziano, ou vai um que está na base de Lula e o outro que está na base de Bolsonaro? E aí a minha pergunta é, como é que eles se juntam? Como é que você vai juntar aí quem ficar de fora, quem for bolsonarista e ficar de fora numa eleição entre Veneziano ou João, ou então João e Nilvan, ou João e Pedro? Será que Veneziano apoiaria Pedro no segundo turno? Será que para Pedro é interessante haver um segundo turno? Porque, de certa forma, será que ele vai se posicionar a favor de Bolsonaro? Ou é interessante para Lula ganhar logo no primeiro turno para desnacionalizar o debate? Então, assim, são esses nós que você põe e outros questionamentos que surgem devido à complexidade do processo eleitoral. Eu acho que a eleição também na Paraíba é mais assim, emblemática desde dos últimos 30 anos, porque não estava aquele fla-flu, amarelo e vermelho, aquela polarização que a gente assistia há muito tempo, agora não se percebe. Eu acredito o seguinte, veja, nós temos uma situação, acho que foi levantada aqui agora, veja, vamos supor que um dos dois candidatos a presidente, o Bolsonaro ou o Lula, ganhe no primeiro turno.
certo? Certo. Eu particularmente eu acho muito difícil. Realmente. Certo? O que é que vai acontecer? Mas vamos supor que um dos dois ganhe. É uma realidade para a eleição para governador. O que a gente sabe é que é pouco provável que alguém, mesmo João Azevedo, que é meu colega lá na época que eu sou aposentado do IFPB, né, mas atualmente... Você foi professor junto com ele? Nós éramos, vamos supor, nós somos da mesma geração. Contemporâneo. Nós somos contemporâneos, temos um contato muito tempo, até porque em determinado momento eu trabalhei para o irmão dele quando ele foi diretor da antiga escola técnica, certo? E depois nós trabalhamos juntos no MEC, no Ministério da Educação, e João é da mesma geração da gente, tá entendendo? Então o que acontece? Acontece o seguinte, a situação que nós estamos vivendo é que nós temos, o João, até por ser governador e tá com a máquina e tudo, mas provavelmente ele vai para o segundo turno. Agora, o que pode acontecer no segundo turno tem a ver com se a eleição presidencial acaba no primeiro turno ou não acaba. Porque se não acabar, o acirramento do segundo turno de Lula e Bolsonaro, ele vai chegar aos níveis mais extremos e pode refletir ainda mais aqui na Paraíba. Agora, você poderia complementar o seguinte, veja, eu posso estar errado, mas eu acredito que as chances de Nilvan e Pedro Cunha Lima irem para o segundo turno são maiores do que a de veneziano. Sim. Você tá dizendo veja, Nilvan vem de uma eleição para prefeito, né? E ele quase chegou lá para ser eleito prefeito, né? Cícero é um político já que foi 2 vezes prefeito, já está no 3º mandato, né? Na época que, no caso, Ronaldo Cunha Lima saiu para se candidatar, ele ficou como governador, assumiu o governo do Estado e foi ministro de Estado e tudo mais, então ele tem um recall muito grande. Por sua vez, Nilvan é uma pessoa extremamente conhecida da mídia, né? Está todo dia na TV, agora não está mais por conta da legislação eleitoral, então tudo isso pesa, tanto que ele é uma pessoa do sertão de Cajazeiras e foi para prefeito agora, né, eleição majoritária, e no segundo turno, e lembre-se que o pessoal bolsonarista estava dividido naquela eleição, mas uma parte estava com Valber, uma parte estava com Nilvan e uma parte estava com Raoni, né? E o que é que aconteceu? Aconteceu que terminou Nilvan indo para o segundo turno com Cícero Lucena, e uma parte desse pessoal, né, apoiou Nilvan e outras decidiram tomar outros caminhos. Agora, em resumo, o que vocês estão dizendo aí é que para o segundo turno na Paraíba, em havendo segundo turno, é um polo de um lado e do outro. Não teremos aí Nilvan e Pedro disputando o segundo turno juntos, nem João e Veneziano. Assim, os dois candidatos das outras bases não estarão juntos. Vocês apostam que serão os polos que estarão no segundo turno? Veja, eu acho que primeiro, como foi registrado, nós vamos ter uma eleição distinta de outras passadas, porque nós temos aí 4 candidatos com um percentual que eu diria acima de 10%, no mínimo, né? Pedro representa uma linhagem política na Paraíba de grande tradição, que é a família Cunha Lima, né? Isso dá a ele já um ponto de partida, um percentual. O desafio dele vai ser ultrapassar, né? Me parece que Pedro chegou num certo patamar e não vejo ele com fôlego para ir além, muito além disso, que é o que vai se exigir. É o mesmo caso de Nilvan. Nilvan tem esse patamar porque ele é identificado com o presidente Bolsonaro, é do partido, mas o desafio de Nilvan é ir além, por exemplo, do percentual que ele tirou em João Pessoa na eleição, no primeiro turno, né? E para se estadualizar e conseguir com isso incorporar uma votação que o leve ao segundo turno. Então, e aí você faz a questão, João Azevedo é o mais provável que esteja no segundo turno, porque está no governo, apesar de que eu vejo já há algum tempo que João Azevedo, mesmo com a vantagem de ser governador,
ele não ostenta uma condição e o fato das alianças, dessa fragmentação que nós vemos hoje, a dificuldade dele até hoje não ter anunciado o candidato a senador, não é? Revela a dificuldade que é algo inusitado para quem comanda, quem comanda a política, que tem a iniciativa da política na formação de uma chapa. Então isso não é só um problema que é de articulação, de composição. Mas você acha que isso reflete, do Senado ou... Isso encobre uma dificuldade maior, que é o problema administrativo, as dificuldades que o governo tem, que são visíveis. O senhor assim, seleciona só em relação ao Senado ou não? Porque aí eu vou chegar no em 2014, o governador Ricardo Coutinho só fechou o vice depois da convenção. Eu estou falando... Ele foi para a convenção sem vice. O vice é diferente. Eu estou falando do candidato a senador, porque o candidato a senador... o vice sempre foi reservado para alianças, muitas vezes feitas até no último dia da convenção, do prazo de convenção. Não é o caso do senador, porque o senador ele tem certo sentido, apesar de ele estar inserido numa chapa, ele tem que ter uma vida própria, digamos assim, uma liderança que o dê condições de disputar uma eleição que é extremamente difícil, né? E no caso aí, você tem João Azevedo e você tem Veneziano, que é um candidato que, digamos, já tem um percentual próprio, quer dizer, foi prefeito de Campina, é atualmente senador, né? E tem uma liderança própria. Eu diria que ele está aí considerando as 5 dos últimos 20 anos, eu diria que Veneziano estaria entre as 5 lideranças, a maior liderança da Paraíba, incluindo Cássio, Maranhão, Ricardo. Veneziano, o segundo aí ficaria entre Romero Rodrigues e Luciano Cartacho, né? Então, o Veneziano, além disso, o Veneziano tem uma aliança que conta com a estrutura, com o tempo de televisão, que é o caso de uma aliança MDB-PT, né? E provavelmente vai contar com outros partidos da federação. O PCdoB e o PV. O PCdoB e o PV, né? Que federação. Ninguém conta aí, não está contando ainda. E, além disso, tem o apoio aberto do ex-presidente Lula, que, veja bem, nós estamos falando o seguinte: na última eleição presidencial, Haddad teve na Paraíba quase 45% dos votos aqui na Paraíba no primeiro turno. No segundo turno chegou a 65%, e nós estamos falando de uma eleição em que o PT vivia o seu pior momento na história política do país, né? E um candidato que muitos nordestinos tinham dificuldade até de pronunciar o nome, criou aquela brincadeira, né, de chamar Haddad de Andrade, né? E agora nós vamos ter uma eleição em que o atual presidente tem grandes dificuldades no Nordeste, enfrentando a maior liderança política eu diria, da história recente do Brasil, das últimas décadas, e que tem uma inserção muito forte no Nordeste, né? Lula, assim, tem um potencial de votos que deve ficar aí próximo dos 70% aqui no Nordeste. Então, isso vai impactar fortemente a candidatura de Veneziano. Você acha que vai dar João e Veneziano? A tendência dessa eleição... Não acredito de jeito nenhum. Primeiro porque eles vão rachar na base. Não, a questão é o seguinte, veja, nós temos a seguinte situação. Quando João Azevedo foi eleito, quando João Azevedo foi eleito, certo, aquele escândalo, aquela questão da Calvário, não estava na situação que está hoje. Então, o prestígio do ex-governador, né, estava numa situação extremamente diferente da situação de hoje. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: e primeiro, nós temos, teoricamente, pelo menos é uma disputa eterna, desde que as duas candidaturas de João Azevedo e de Veneziano foram lançadas, que todos os dois queriam os votos, supostos votos de Lula, né? Então, veja, a situação, cada eleição tem um contexto diferente, é um momento diferente, e simplesmente a gente não pode extrapolar, obviamente que se leva em consideração o que aconteceu, mas cada realidade é uma realidade. Por exemplo, a eleição passada houve uma renovação de 50% dos deputados federais. Está entendendo? Então, agora nós temos um outro contexto e, veja, eu acho extremamente difícil, não estou dizendo que não possa acontecer, eu não tenho bola de cristal, mas que, por exemplo, você vai ter João Azevedo e Veneziano, respeito o senador, conheço esses atores todos, até devido à minha atividade profissional, eu convivo com essas pessoas,
e respeito as eleições que cada um teve, mas veja, o contexto que nós temos agora é bastante diferente. E veja, todos dois vão querer o mesmo apoio do candidato, entanto que o atual presidente, o ex-presidente Lula, está numa saia justa, né? Até para vir aqui na Paraíba é complicado, porque ele vai subir no palanque de quem? Ele vai subir amanhã. Amanhã ele sobe no veneziano. E João Azevedo fica como? Mas o que o professor está dizendo é que o vice de Lula... Alckmin? É Alckmin do PSB, do partido de João. Então, ele confunde ali o debate, né? Não que Lula já amanhã deve naturalmente gerar para veneziano uma narrativa ainda mais forte e contundente de que veneziano é o candidato dele, mas ele não pode dizer, mas João não chega nem perto. Luiz, só registrando aqui, essa situação você acompanhou um pouco também de perto, em 2010 e 2014, em 2010 principalmente, porque Ricardo enfrentou Maranhão com o apoio do PT. Exato. E naquele ano, nem Dilma e nem Lula vieram à Paraíba. Eles Lula gravou um vídeo. Gravou um vídeo, um só, que ficou repetindo a campanha inteira, mas pessoalmente ele não esteve na Paraíba. Né? Então, foi basicamente uma decisão local. Porque Maranhão é um político antigo e tradicional. Ele se acostou a Lula por uma conveniência dele. Não, mas quem era, vamos dizer assim, PT da Gema, tem uma aliança nacional, PMDB, PT à época, né? Que Temer era o vice de Dilma, e tinha também uma aliança PT e MDB. Não, eu sei, mas aqui veja, na Paraíba, o vice de Maranhão era do PT. Eu me lembro, mas veja... Né? Pela primeira vez, Lula vem à Paraíba para pedir voto, para subir no palanque e para pedir votos, e já gravou vídeos para veneziano, ou seja, não há mais nenhuma dúvida sobre qual é o candidato de Lula na Paraíba. Eu gostaria que se fizesse mas legalmente, no debate dos candidatos a governador, o que é que o meu amigo e colega de muito tempo, João Azevedo, acha da afirmação do professor? Não, na verdade... É claro que Mas só uma coisa, a gente está falando do racha dos votos do lado do Lula, João Azevedo e veneziano. E também vai haver esse racha do lado do Bruno, né? Do Pedro, desculpa, e do Nilvan. Claro, e aí, se eles estivessem juntos, eles teriam mais... Isso, a força de Nilvan, de ter esse, vamos dizer, esse público fiel dos 20% a 25%, só que muito desses 25% também se identifica com o Pedro. Então, estamos falando aqui, mas é como falou, cada eleição... As peças, história. Esses meses que não vem... é automático, né? É uma coisa que vai... E no caso dessa disputa de Lula, minha leitura é o seguinte, o Lula vai dizer, o candidato dele é veneziano, não tem muita discussão sobre isso, acho que até o próprio governador João Azevedo já aceitou isso, mas qual é a tese? Ele pode, o que é que João quer? João quer somente, tão somente, poder dizer que transita na área também. Olha, o candidato é veneziano, mas eu também estou aqui. Ou seja, para quem um campinense... Eu não sou para contra... um campinense que, por exemplo, não gostou da gestão de veneziano na prefeitura, né, e não gosta de Bolsonaro, ele vai dizer, olha, qual é a outra opção que eu tenho se eu não quero veneziano? Provavelmente vai ser para Pedro. Dentro do Lula. Não, dentro do Lula, estou falando. Sim, dentro do... Se ele é de Lula, Pedro, né? O que João quer, na minha visão, não é mais disputar com o veneziano que é o candidato ao governo. Também, né? Ele quer transitar numa área para dizer assim, ó, tô aqui, posso usar Lula, como usou, né? A foto de Lula com Alckmin no debate. Que Pedro, vejo, ele fica em cima de um muro. Tem seu preço. Ele não chega em cima do... em cima do muro. Claro. Ele não chega e diz... Tem gente que não sobretudo se houver segundo turno para presidente. Aí é outra história. Porque aí ele pode ganhar esse voto. Depende de quem vai para presidente, se vai ter segundo turno para presidente, se vai ter segundo turno. Provavelmente, como tem muito candidato... Segundo turno é outra eleição. Turno, eleição presidencial tem dois que... Qualquer um dos dois pode haver um segundo turno e pode alguém ganhar no primeiro turno, teoricamente. Tá. Vamos dizer assim, ser bastante amplo na linha de pensar. Mas para governador, como já foi colocado aqui, nós temos 4 candidatos teoricamente com potencial para chegar lá. Agora, obviamente, João Azevedo, porque é governador, tem mais chance de chegar lá. É só acrescentar rapidinho de Pedro, né, que é o limite que eu me referi aqui. Mas veja, se ele resolve apoiar Ciro Gomes,
ele incorpora um percentual de ciristas que é muito estão fiel órfãos. também. Estão órfãos. Estão Claro. órfãos. Ou Isso calados. aí dá uns 10%. Isso aí dá uns 10%. Candidato, né, aqui. Isso aí dá uns 10, 12% de eleitores aqui na Paraíba. Né? Tá. Ciro, acho Na última que pegou eleição mais ou foi menos maior isso do aí. que a Tá. média nacional, Isso. inclusive. Ó, 13% eu mais queria ou fazer aqui uma rápida dinâmica pelo horário. Estamos estouradíssimos, mas porque o debate é bom mesmo, então estamos estourados por causa disso. Estou fazendo uma rápida dinâmica aqui, ia fazer até cada um falando dos candidatos, não dá tempo. Eu vou colocar aqui a foto para o telespectador e para vocês do candidato. Vou dizer o seguinte: qual é o desafio aí que esse candidato tem que fazer? Qual é o discurso? Qual é o ponto? Se vocês pudessem sentar com eles e dizer assim, vou dar uma dica para você, a minha dica para você é essa, faça isso para você encontrar aí seu eixo, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o governador João Azevedo então. Governador João Azevedo, o que é que vocês diriam para o governador João Azevedo nessa eleição, para ele encontrar o prumo dele nessa eleição? Professor Milson, quer começar? Qual é o desafio dele? Eu acho que o E que discurso ele deveria, em que linha ele deveria adotar? Eu acho que ele vai, de certo modo, também agregar, tentar aproveitar a lulodependência, né, como é legal. Mas eu acredito que o desafio de João é tentar mostrar os efeitos da atividade dele durante a gestão impactada pela pandemia. Acho que vai tentar, de certa forma, tentar equilibrar acho que o desafio dele é mostrar o trato como a Paraíba se diferenciou na época no combate à pandemia. Você acha que esse é o ponto dele? É o ponto. Alguém mais? Porque senão eu já pulo para outro candidato. Não, Alguém mais quer registrar? eu concordo, assim, a ideia que eu diria a ele é mostrar o que fez fora a pandemia e a forma que ele mostrou a liderança do processo durante a pandemia. As atitudes, vamos dizer, os feitos. E como ele conseguiu agregar também com as prefeituras, a exemplo da Prefeitura de João Pessoa, o combate à pandemia. Certo. Alguém mais? Pulo? Vamos lá, então. Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima. Qual é o desafio? Qual era a linha? O que é que vocês indicariam para Pedro para ele ganhar essa eleição? Olha, eu acho que Pedro tem uma característica, as próprias feições dele já indicam isso, que é a juventude, né? Então isso, obviamente que isso tem que ser mediado por que é um discurso ou uma construção de uma imagem que evite retratá-lo como um inexperiente, que esse é o filho você dele. criar eu não sei se no primeiro turno essa dissociação com Cássio é ruim para ele. Você acha que ele deve ficar colado a Cássio ou distante? Eu acho que a chance dele é juntar os votos tradicionais do cassismo na Paraíba, porque ele veja bem que a grande disputa dele, de todos os candidatos, é ir para o segundo turno. É um voto a mais que o terceiro. Isso, ele tem que ter mais votos do que o terceiro colocado. E ele tem que juntar o potencial de votos que Cássio tem, inegavelmente, ainda tem, né? Com um plus que pode ser incorporado pela juventude, e ele tem um discurso forte que é o discurso da educação. Agora precisa ver como é que isso vai se traduzir em termos de proposta, em termos de inovação, né? E a relação que isso tem, que é a visão que ele tem sobre a educação pública. Eu acho que o discurso, além de ressaltar a educação, está bem no centro do debate. Eu acho que o combate aos privilégios, como ele tem destacado durante o processo eleitoral... Acho que ele deve insistir nisso. Isso tem ressonância. Então, a questão da educação, como ele tem ressaltado, pela própria atuação parlamentar dele, e o combate aos privilégios. Eu acredito que o Pedro está numa saia justa, porque ao mesmo tempo ele quer mudar uma série de atitudes, né, da classe, de quem comanda a máquina pública aqui no Estado, mas por um outro lado... ele vai ter que lidar também, ter votos do eleitor dito tradicional, tá entendendo? Então, para chegar a um segundo turno, ele vai ter que encontrar uma sintonia fina entre essas duas coisas para poder chegar no segundo turno. E o segundo turno, como já se diz no mundo político, é uma outra eleição. Quando o senhor fala eleitor tradicional, o senhor fala do cassismo? Não é a questão do cassismo, é a questão assim, o político tradicional tem uma forma de atuar, que Pedro combate uma série de coisas que a política tradicional utiliza.
Então, mas e que vai criar uma rejeição. Porque muita coisa que ele defende é antagônico com o modo de pensar dos chamados políticos tradicionais. O corte na verba da Assembleia, por exemplo, é um deles. Certo. Por exemplo, ele disse hoje, eu vi hoje, antes de vir para cá, que, por exemplo, ele acha que o que é gasto com o judiciário é bem maior que se gasta com o EPB e isso não deveria acontecer, né? Então, eu só dou um exemplo o que se gasta de uma coisa. Com a Assembleia, não? Com a Assembleia. Aliás, desculpe, é a Assembleia Legislativa. Então, o que acontece? Isso é só um exemplo desse tipo de situação. Veja, lá nós temos 36 deputados, né? E aí, cada um lá tem sua área de influência e de poder. Será que ele vai precisar desses deputados para aprovar políticas do seu governo? E aí, como é que fica? Porque esse discurso também é um discurso que soa para o eleitor médio como algo... Encaixa bem. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista da economia mesmo, do efeito que isso tem na vida do Estado, né, é preciso levar em conta, porque parece que você resolvendo esse tipo, reduzindo o gasto da Assembleia, esse valor que sobra vai resolver muita situação. Eu acho eu acho que a política tem que ser feita de maneira séria e eu acho que ele pode embarcar nesse discurso, mas se isso se traduzir meramente como um discurso eleitoreiro, ele pode perder na medida que ele vai sendo mascarado. Na medida que o eleitor perceba que se trata apenas de retórica. E não, mas aí o próprio testemunho de vida dele, de certa forma, vai de encontro, né? Como? O testemunho de vida dele mostra que ele abriu mão de muitos privilégios, né? Mas aí onde ressaltar. Ele é deputado, agora ele será governador. Então esse discurso dele, vamos dizer, vou botar novo, vou usar esse termo, é complicado porque ele vem de uma geração, ele vem de uma família, não só a família Cunha Lima, mas também outras famílias que estão na disputa que carregam uma velha política. Olha, a gente está estouradíssimo de tempo. Faltam 2 candidatos pelo menos aqui para eu registrar aqui. Nilvan Ferreira, vamos lá. Algum registro com o Nilvan Ferreira? Vamos dizer assim, junto com o Pedro, eles são o novo dessa eleição, né? Porque veneziano já tem várias eleições, João Azevedo esteve muito tempo na máquina pública, né? Foi o supersecretário do ex-governador Ricardo Coutinho. Então, ele junto com o Pedro são o que tem de novo nessa eleição para o eleitor paraibano. E aí, Nilvan, no caso, ele vai ter a missão de provar que pode governar o Estado, né? Vai tentar convencer as pessoas nesse sentido e que essa forma de governar vai produzir melhores resultados para Paraíba que os governos que já passaram à frente do Estado da Paraíba. Eu tenho só uma sugestão para Nilvan, é o seguinte, que ele estude, que ele se prepare bem, que ele conheça o Estado da Paraíba, porque a última entrevista que... Mas ele é bom de oralidade. Ele é bom de oralidade, mas ele confundiu a participação do PIB da Paraíba, por exemplo, chegou a dizer que a Paraíba chegou a produzir 54% do PIB nacional, com parte de participação no PIB, quando na realidade a Paraíba nunca chegou a 1% da participação no PIB nacional. Então, isso é algo que... Não tem nenhum estado que chega a 50%. Que você tem um debate... Não tem nenhum estado. São Paulo ultrapassa ali 30%. Então, assim, é uma recomendação, na medida em que se isso é dito... Ele disse isso até numa entrevista para Arapuã, a rádio, né? Mas se isso é dito num debate, por exemplo, e um candidato, ele é desmoralizado. Vamos fechar com o senador veneziano Vital do Rego, então, do MDB. Professores, o que vocês diriam a veneziano? A mesma coisa, na minha opinião. Ele se mostra também como algo com um discurso de tendência nova. Ele fala de combater algumas coisas, tal. Mas carrega também uma história de uma família que está, vamos dizer, há muito tempo na política, cheia numa política, entenda, eu não estou falando da família veneziana, da família Cunha Lima, eu estou falando da política antiga, que é baseada no troca-troca e naquela toma lá da cá. Então, o Nilvan, só voltando, na minha opinião, concordo com o professor Lúcio aqui, estudar, saber ideias, que a oratória ele tem, e falar em oratória, veneziano não tem nem o que se discutir, né? Sim, a questão é só essa, que ele preparado, eu vejo ele como um cara muito inteligente. Você levantou uma coisa que é interessante, só para... Desculpa. Você me lembrou bem, veja, nós temos 3 candidatos que são muito bons de oratória, porque
eu até tenho família em Campina Grande, eu perguntei por que Veneziano e por que o Cássio e o filho, né, tem essa oratória, né? Aliás, boa parte dos campinenses. Teve campinenses. um padre lá em Campina Grande que ele era famoso por preparar oradores de alta qualidade, né? Então eles, todos os três, eu não sei se o caso de Pedro, mas pelo menos Cássio e Veneziano tiveram o mesmo professor. E Nilvan porque é um comunicador, é o feijão com arroz de Nilvan, é comunicação. Já João Azevedo é um docente, como a gente. Um técnico, né? Não, um técnico que enveredou pelo mundo da política. E olha que João, ele começou pelas mãos, se eu não me engano, de Maranhão. Ele foi secretário do municipal na época de Carneiro Arnoux. Essa história de que João Azevedo é técnico, o cara viveu a vida toda dele no meio da política, ele só não participou da eleição, mas viveu... Conhecer os meandros da máquina, ele conhece muito. Agora, uma coisa é você ser a pessoa ou o técnico, outra coisa é você disputar a eleição. Aí eu acho que a questão de nível, só fazer um ponto, eu acho que a imagem de um popular, acho que de certa forma dá a ele uma capilaridade. A única sugestão que eu faria é dar uma moderada, um discurso para tentar ir para além da base que ele tem. Eu acho que ele poderia adotar um estilo Tarcísio moderado, assim como o ex-ministro da Infraestrutura em São Paulo. E Veneziano tem um carisma que eu acho que o grande diferencial dele é no contato pessoa a pessoa e ressaltar também, de certa forma, né, que já eu concordo. Ok. Professores, tempo estouradíssimo, talvez um dos maiores em tempo, frente a frente, que a gente realizou aqui, mas também juntar essas 4 mentes aí brilhantes muito aqui. Bom. A gente tem que estourar o tempo mesmo. Queria agradecer a cada um. Professor Emílson, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço esse espaço generoso, a Luiz, aos debatedores. Um abraço a todos que nos acompanham. Assistindo Arapuã de Comunicação. Professor Paulo, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, né, pelo convite, pelo debate aqui com os debatedores e continuamos à disposição para sempre que for necessário. Bom demais. Professor Sérgio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz, e agradeço a todos vocês que estão fazendo parte, agradeço a todos que estão assistindo e vamos fazer uma eleição na paz, tá, gente? Tá certo. Uma grande sugestão. Professor Flávio Lúcio, obrigado. Eu agradeço, mas eu vou usar 15 segundos apenas porque você me permitiu, quer dizer, o tempo me permitiu falar de veneziano. Eu digo o desafio dos venezianos maior, uma sugestão que eu daria para ele é se colocar como continuador da obra de Ricardo Coutinho, né, em termos do que João deixou de realizar, e inovar e propor inovações para retomar aquilo que foi abandonado por João Azevedo, né, assim, em termos de discurso político. No mais, eu quero agradecer o convite e me colocar à disposição. Foi um prazer participar. A eleição está só começando. Desse acalorado debate. Bom demais, bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E não esqueça, na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, nós vamos ter debate, sim. Mas os professores vão estar acompanhando esse debate certamente, o debate entre os candidatos ao governo da Paraíba, eles aqui sem freios, sem amarras, sem censura, livres para questionarem um aos outros, para fazerem suas perguntas, para confrontarem seus argumentos e suas ideias. Se você acompanha tudo aqui na TV Arapuã, a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser.